Seja bem-vindo a mais uma aula. Essa aula é a aula de número 6 e o tema de hoje, o que é o Bitcoin? Bom, aqui a gente vai falar sobre a origem do Bitcoin, como ele foi criado, por que ele foi criado, quem criou o Bitcoin e a gente já pode iniciar a nossa conversa aqui, agora, dessa aula, com uma polêmica que existe por trás do Bitcoin e que os céticos, as pessoas que não acreditam no Bitcoin, traz sempre isso à tona, sempre fala, porque o Bitcoin ele não foi criado especificamente por uma empresa, por uma pessoa, até mesmo um grupo de pessoas ou governo que se intitula, né, que centraliza esse poder. Não existe isso. E isso traz uma desconfiança para várias pessoas, investidores que não acreditam de fato no Bitcoin. Eu vou esclarecer isso aqui para vocês, vou explicar o porquê do Bitcoin, né, foi criado, por que ele foi criado, e em volta disso aí vocês vão entender no decorrer do papo aqui, vocês vão entender a importância e que isso ele mais ajuda do que atrapalha, no final das contas. Fica comigo aí até o final do vídeo. Aproveita aí que se você curtir, gostar do conteúdo, compartilhe com outras pessoas que você gostaria que aprendesse, que soubessem. A gente vem desde da primeira aula lá falando sobre a origem do dinheiro, quando ainda era escambo, e agora a gente está na aula de número 6, conteúdo de valor que não é ensinado na escola. Você vai aprender aqui de graça, vai absorver esse conhecimento e vai me dar ânimo, né? Desculpa, vai me dar ânimo, fôlego para que eu possa continuar entregando mais conteúdo de valor aqui para vocês, ensinando mais a fundo a parte da tecnologia e como eu utilizo a criptomoeda do Bitcoin específico no meu dia a dia, na minha vida, que mudou a minha vida. Então, fique comigo aí até o final. Considere aí compartilhar, curtir esse vídeo que o YouTube vai entregar para mais pessoas. Vamos lá. Então, dito isso, a gente já entra nessa polêmica. Quem criou o Bitcoin? Bom, ninguém sabe, até hoje não se sabe se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo. Não tem essa informação, não existe essa informação sobre o criador do Bitcoin. O que a gente tem hoje é que a pessoa que falava pelo Bitcoin, né, que foi de fato o criador do Bitcoin, existia um grupo, né, que era como se fosse uma comunidade ali de desenvolvedores, e essa pessoa ela já vinha trocando ideias com outros desenvolvedores e passando sobre o código, fazendo testes quando começou, meada ali de 2011, o FBI começou a pesquisar quem eram as pessoas envolvidas, porque o Bitcoin já tinha sido lançado em 2009, de fato, ele foi criado em 2008, 2009, ele já estava rodando, e dentro desses fóruns ali de desenvolvedores, de pessoas que estavam por trás ali do Bitcoin, estava correndo um sério risco, porque o FBI ele já vinha buscando para poder reprimir, para poder saber quem é que estava criando um dinheiro na internet do nada, porque teoricamente o Bitcoin ele vai contra o dinheiro do governo, que aqui é onde você já tem que ter um entendimento para saber a função do Bitcoin e o que ele representa para a gente como o dinheiro. Por isso que é importante também você entender a origem do dinheiro, porque o Bitcoin ele restabelece a função do dinheiro. Então, o governo ele não estava envolvido diretamente e como que uma pessoa do nada pode criar um dinheiro, gerar valor criando um dinheiro do zero? Que governo que permitiria isso acontecer? Imagina aqui nos Estados Unidos, eu vivo aqui nos Estados Unidos, que tem uma repressão muito grande porque a hegemonia do dólar é o que faz a potência dos Estados Unidos ser como ela é hoje. Então imagina uma pessoa dentro de uma casa, algumas pessoas, né, teoricamente anárquicas, anarquistas, desenvolvedores, que é chamado de cypherpunk, né, que são os caras que codificam ali mais na parte sombria da internet e estarem desenvolvendo um dinheiro, uma moeda digital. E isso só foi possível porque a internet ela começou a ganhar força, né?
Se a gente buscar lá para o ano 2000, antes do ano 2000, no Brasil especificamente, a internet era muito ruim. Imagina no mundo para você ter uma boa internet, conseguir desenvolver vendas, comércio, compras e utilizar uma criptomoeda dentro de uma rede. Era quase que impossível. Em 2011 isso já estava com uma velocidade melhor porque a internet já estava boa. Mas voltando aqui, para eu não ultrapassar a ideia desse contexto que envolve ah, quem é o criador do Bitcoin, ninguém sabe. Aí o FBI começou a buscar essa pessoa, as pessoas envolvidas, e o criador mesmo, o desenvolvedor ou a desenvolvedora, não sabe, ou o grupo, ela resolveu criar um nome fictício para poder despistar, vamos dizer assim, e não chegar nas pessoas, que foi criado o nome de Satoshi Nakamoto. Criaram esse nome, um nome fictício, né? Que no Japão, aí tu traz uma origem, né, do Nakamoto, Satoshi Nakamoto remete a uma pessoa, a um cidadão japonês, que não tem nada a ver com esse senhorzinho aqui da imagem que vocês estão vendo aí, que você está vendo agora, não tem nada a ver, mas eu vou explicar quem é essa pessoa também, que acabou sobrando para ela, para ele, né? Então, Nakamoto é como João, José no Brasil, é um nome comum, né? E nas pesquisas ali, o FBI acabou mapeando ali tipo, a região onde saía os IPs, que tinha as conversas, e eles chegaram numa cidade que é Temple City, que é na Califórnia, que é um bairro, né, da Califórnia, que residia as pessoas ali que estavam falando, codificando o Bitcoin. Então o FBI tinha essa informação, tinha o nome de Satoshi Nakamoto e chegaram nesse senhor, que o nome dele é Dorian Nakamoto. Então eles fizeram uma associação pelo Nakamoto, por ele ser também um engenheiro de software, ele é um desenvolvedor também, pela ruim coincidência para ele na época, mas acabou ficando muito famoso no mundo, principalmente no universo cripto, porque os policiais foram na casa dele. Se tu der um Google aí e jogar Satoshi Nakamoto, vai aparecer só a imagem dele e algumas dessas imagens tem o FBI batendo na casa dele. Ele teve que dar explicação, falar tudo, que de fato o cara não tinha nada a ver com nada, ele não fazia ideia do que estava acontecendo, nem sabia que existia Bitcoin e eles o FBI por algum motivo ali associou ele, né, pelo nome, pela cidade que ele morava, de ter sido ele o criador do Bitcoin, coitado, não tinha nada a ver. Então, Satoshi Nakamoto é um nome fictício, não existe, ninguém sabe se é um grupo, se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher. E acaba que os céticos que não acreditam no Bitcoin, no potencial do Bitcoin, mesmo o Bitcoin já em 14 anos ter mostrado que ele é muito superior ao dinheiro fiat, que é o dinheiro de governo, né, real, dólar, euro. Quando eu falo fiat, eu falo das moedas, né, de governo. O Bitcoin ele tem muito valor e ainda assim pessoas no mundo todo, principalmente pessoas que não estudam, que não conhecem, que não entendem do valor do Bitcoin, não sabem a tecnologia que está por trás, que foi criada, eles trazem essa narrativa do Bitcoin ser uma moeda criada que ninguém sabe quem é o criador e preferindo algo centralizado do que algo descentralizado, que também é um assunto que a gente vai falar no decorrer da aula aqui, das aulas, né? Nas próximas aulas. Então, isso acabou sendo favorável para o Bitcoin porque não tem como ser interrompido, ser reprimido por um governo qualquer. Então, os Estados Unidos mesmo não conseguiu, não chegou até uma pessoa definitiva e acabou se rendendo. E é aquele velho ditado: você não pode contra ele, se junte a ele. É o que está acontecendo hoje, que também a gente vai falar lá na frente. Então, é importante que você siga aqui a trilha, né, a jornada, para você entendendo passo a passo para que você de fato aprenda o que é o Bitcoin, para que no futuro você colha os frutos assim como eu colhi alguns anos atrás. Então, Satoshi Nakamoto não existe, é um nome criado, ninguém sabe quem é, quem foi, se é homem, se é mulher, mas nessa coincidência desse carinha aí que eu vou falar um pouquinho da história, por ele morar nesse bairro, que é a Temple City, né, que é na Califórnia, morava também um cara que é muito famoso dentro do meio aqui cripto, né, do universo cripto, que foi um dos pioneiros, foi a primeira pessoa
que recebeu uma transação e que conversava sempre com até então Satoshi Nakamoto, que foi o Hal Finney. O Hal Finney, ele é o percussor, né, da desenvolvimento do código do Bitcoin. Ele era também um engenheiro, um desenvolvedor, um grande programador, já tinha muita grana, e ele junto ali, ele da comunidade, nos fóruns, ele estava atuando diretamente com Satoshi Nakamoto. E por azar desse senhor, ele morava na mesma cidade. Então, buscando ali os IPs de conversas e tal, chegaram até ele achando, porque Nakamoto era o sobrenome desse senhor, Dorian Nakamoto, prenderam ele, teve que se explicar, e no final das contas o cara não tinha nada a ver. E o Ralphine, agora indo para a ideia do Ralphine, o Ralphine deu continuidade, ele ficou muito envolvido até que em 2014 ele veio a falecer. Então, existe uma tese aí por trás de pessoas que acreditam que o próprio Ralph Finney seria o criador do Bitcoin lá no início. É um cara que já tinha dinheiro, ele teve uma doença, que é aquela doença chamada ELA, que vai travando, né, os músculos e tal, e acabou ele falecendo em 2014, mas ele era um cara muito envolvido no meio cripto, ele ajudou muito no desenvolvimento do código e ajudou muito dentro dos fóruns ali, deixou, porque o código do Bitcoin é um código aberto, ajudando bastante. Então é um cara que já tinha grana, ele deixou a família bem, um cara que teoricamente não precisava de dinheiro, é um cara que desenvolvia, foi um dos caras que, porra, falava com Satoshi Nakamoto, né, diretamente, morava lá na cidade onde o FBI já buscava as informações dos IPs de computadores, deu o nome de Nakamoto, que esse cara morava ali próximo. Então tem uma série de fatores que corrobora a ideia de que Satoshi Nakamoto possa ser o Ralphine e o Ralphine seja o criador do Bitcoin, mas isso não foi provado até hoje. E o Ralphine ele morreu em 2014 e ele pediu, né? A família dele fez um pedido que ele havia solicitado antes de morrer, que foi fazer a criogenia, congelar ele, o corpo dele ser preservado, ser congelado, porque ele acredita que lá no futuro, daqui a alguns anos ou décadas, ele pode ser teoricamente ressuscitado, pode ser acontecer, e aqui é uma prática muito comum nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Las Vegas, em Nevada, que é uma empresa que só faz isso, é especializada em fazer criogenia. E como ele tinha muita grana, ele solicitou isso, a família obedeceu, e ele está em uma cápsula, né, de criogenia lá congelado. Então fica aí em aberto essa ideia que ronda, né, o universo cripto e que a galera tenta descredibilizar o Bitcoin por não ser algo criado por um governo, por exemplo, ou uma empresa que as pessoas saibam que foi uma empresa que está por trás e que foi criado. Então, no final das contas, isso beneficiou demais o desenvolvimento e o crescimento do Bitcoin, porque agora eu tenho que voltar aqui na ideia da origem do dinheiro para vocês entenderem a importância disso ter acontecido, para que você pense junto comigo aqui e veja a importância de como é vantajoso ter uma moeda que não depende do governo. Então, beleza. Dito isso, falando sobre Satoshi Nakamoto, vocês entenderam que não é uma pessoa, ninguém sabe. Foi uma pessoa, mas ninguém sabe quem é, se foi um grupo, quem foi. Por fim, não tem ninguém hoje que possa ser o dono que vem, agora eu vou acabar, não quero mais apertar um botão e acabou. Não tem essa possibilidade, não existe, muito menos o governo. Então, o lançamento do Bitcoin, que a gente chama de white paper, que é o paper, né, o papel onde tem ali o código, onde foi explicado e falado sobre o Bitcoin, ele foi lançado em 2008, 31 de outubro de 2008, junto com o manifesto, que é a data do manifesto do Martim Lutero, que ele vem com o protestantismo lá na época, que é exatamente nessa data. E esse manifesto tem até também algumas imagens que diz ali que esse white paper ele vem de encontro a um protesto ao dinheiro fiduciário, ao dinheiro de governo, que no caso aqui a gente estava saindo aqui nos Estados Unidos, estava saindo de uma crise, né, econômica de 2008, que foi uma das maiores aqui, o crash imobiliário, e logo em seguida estava sendo lançado o white paper, o código aberto do Bitcoin, trazendo uma possibilidade de um dinheiro digital aonde não tivesse um governo ou pessoas que pudessem
quebrar a moeda, que pudesse estragar, perder o valor da moeda. Então, a origem do Bitcoin, ela surge como um manifesto de uma forma contra o governo, né? Pelo fato do governo conseguir inflacionar tanto a moeda, fazer tanto que a moeda perca o valor e que gere caos na economia, fazendo com que muitas pessoas empobreça, perca dinheiro. Aqui nos Estados Unidos, várias pessoas morreram, né? Então, para não falar outra palavra, senão o YouTube corta aqui, mas perderam a vida justamente por conta dessa crise. E no final das contas, o governo acabou salvando os amigos do rei, que é o banco, foram os bancos, no final das contas, salvo pelo governo, e o cidadão ali que acabou que tinha dinheiro em algum canto, ou empresários, acabaram quebrando, principalmente quem estava investido ali na Bolsa de Valores aqui em 2008. Então o Bitcoin ele vem como um protesto nessa época, é criado justamente para ter um dinheiro onde trouxessem de volta a origem do dinheiro, onde o dinheiro pudesse ser das pessoas, onde a pessoa pudesse ter um ativo que ela pudesse falar: ó, isso aqui é meu, não depende de governo, o governo não pode fazer nada com isso aqui, muito menos inflacionar. Então, essa foi a origem e a ideia da criação do Bitcoin. Então, entendendo isso, vocês precisam saber que o dinheiro atual, fiduciário, dólar, real, euro, ele vai totalmente na contramão do que o Bitcoin é hoje, do que ele faz hoje em relação a propósito, a valor. Então, o Bitcoin hoje ele tem vários benefícios que o dinheiro normal que a gente utiliza, né, real, dólar e euro, não tem contra o Bitcoin, que é garantir o poder de compra no futuro. Infelizmente, a gente tem principalmente países subdesenvolvidos de terceiro mundo, assim como o Brasil e muitos outros aí, principalmente aqui na América do Sul como um todo, né? Que nos Estados Unidos, não porque é um país desenvolvido, a moeda é uma moeda forte em relação às outras moedas, mas nos países subdesenvolvidos, pensando nisso, Satoshi Nakamoto trouxe uma possibilidade das pessoas terem algo para se defender contra o governo que indiretamente empobrece a população. Isso tudo tem um estudo macroeconômico por trás que, infelizmente, cara, nas escolas não entregam esse conteúdo. Eu mesmo vim ter acesso depois de bem velho. Pô, se eu estou estudando isso há 6 anos, eu tenho 40. Então, praticamente a minha vida inteira eu não tive acesso a esse tipo de informação, não estudava sobre, óbvio que muito por minha culpa, porque eu não buscava de fato, mas é algo que tu não vai aprender numa faculdade, tu não vai aprender numa escola. Cara, até os professores de fato, nem eles sabem como fazer, entendeu? Como gerar renda, como investir, como se proteger do próprio sistema. Os caras estão ali, estão trabalhando, ganhando dinheiro e é isso. Então, é uma forma de você obter esse conhecimento para você furar a bolha, para você ir para um outro nível, para você entender como é que funciona de fato o sistema. Que o sistema ele foi criado para deixar a gente preso. Essa é a realidade. É o que eu bato sempre. O governo ele é uma boa máquina de escravizar pessoas de uma forma invisível, inclusive, que as pessoas elas ficam tão refém, porque o sistema ele aprisiona cada vez mais empobrecendo, a pessoa tendo que trabalhar mais e cada vez mais que ela trabalha, menos tempo ela tem para poder continuar a vida, consumindo, enfim. E o governo ele tem um papel crucial nessa engrenagem para deixar a gente preso. E quando você entende o sistema que você consegue sair, você vê que as possibilidades é gigantescas. Mas graças ao Bitcoin, porque se não existisse o Bitcoin, cara, tava todo mundo na mesma. Então, o white paper foi lançado em 2008, em protesto à crise econômica que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Foi lançado. 2009 começou as primeiras transações, mas em 2012, de fato, que o final de 2011 para 2012, que o Bitcoin começou a ser negociado em corretores de uma forma mais simples, mais precisa, né, onde as pessoas conseguiam comprar e vender, que ainda era muito a fase embrionária era muito ali na parte de desenvolvimento, quem minerava, também vou explicar isso mais à frente,
que estava fazendo ali o processo do Bitcoin ganhava alguns Bitcoins, mas o Bitcoin não valia nada, valia centavos de dólares. Então não tinha valor nenhum. As pessoas que estavam fazendo isso no começo acreditavam na ideologia, que é a parte de filosofia e ideologia do ativo, do que ele poderia entregar no futuro, mas não era nada garantido. Até mesmo aquilo ali as pessoas poderiam simplesmente parar e nada acontecer. Só que um grupo de desenvolvedores e de pessoas deram continuidade. Tem vários nomes de pessoas aqui que depois eu posso trazer para vocês que trabalharam em cima desse projeto, que fez o Bitcoin de fato engrenar e continuar. Inclusive tem uma história de um cara lá da Flórida que foi a primeira transação real do Bitcoin, onde ele entregou Bitcoin e recebeu um item real, físico, do mundo real. Uma transação de uma moeda digital saindo da carteira dele, indo para uma carteira de uma pessoa, aonde ele entregou milhares de Bitcoin, foi 10 mil Bitcoins por duas pizzas. Hoje esses 10 mil Bitcoins valem bilhões de dólares e a pessoa que recebeu esse Bitcoin, ninguém sabe quem é, porque a pizza foi comprada no Papa John's, que é uma rede de pizzas aqui, de pizzarias aqui dos Estados Unidos, e essa pessoa dentro do fórum lá aceitou a ideia de receber esses 10 mil bitcoins em troca e enviar, mandar duas pizzas para ele. A gente sabe que a pizza foi do Papa John's, mas não sabe de fato quem foi a pessoa que recebeu. E isso só podia acontecer porque dentro do sistema do Bitcoin ele tem uma função que é a melhor função que foi criada dentro da rede do Bitcoin, que é uma transação de pessoa para pessoa, que aí começa a mágica do Bitcoin, sobre a tecnologia do Bitcoin. Então eu vou avançar um pouco mais, eu vou falar sobre isso, mas para que vocês entendam, o Bitcoin foi lançado em 2008, o white paper dele foi lançado explicando tudo o que o Bitcoin iria ser e fazer. Então ali em 2008, 2009 começou a ser divulgado, né, dentro dos fóruns, ali, as pessoas trocando ideia, falando sobre o Bitcoin. Então, falando um pouco aqui das definições e características, o Bitcoin ele é uma moeda descentralizada. Lá no começo eu falei, ele não tem um dono, diferente do real, por exemplo, aí no Brasil, que é o governo, o Banco Central que emite por conta do governo. Então, o governo ele é o dono, né, do real, o Banco Central emite a quantidade de moeda e isso faz com que a gente tenha uma moeda na base da confiança do governo. E a gente sabe como é que funciona o nosso governo. Então, dentro do contexto econômico, se o governo ele tem uma desbalança ali que ele gasta mais do que ele arrecada, ele gera inflação. E o que causa inflação na nossa vida diretamente? Porque os prejudicados, os maiores prejudicados somos nós, meros mortais, trabalhadores que estão ali que a gente está ali no dia a dia para conseguir juntar uma grana e no final das contas o governo vai lá e derruba ali o poder de compra da gente com inflação. Então, a criptomoeda, o Bitcoin específico, ele é uma moeda descentralizada que não existe um governo. Ele foi criado justamente para combater esse tipo de assédio que os governos fazem com as moedas, criando inflação, para que a gente tenha uma proteção. Então, essa é a diferença já do Bitcoin, né? A característica do Bitcoin de ser descentralizado e como que ela funciona. Ela funciona por várias empresas hoje, antes era por pessoas que tinham computadores ligados numa rede 24 horas que gerava ali os cálculos matemáticos que desenrolava, né? Faziam ali a parte matemática de transação do Bitcoin, ganhavam recompensas e ganham recompensas para poder estar fazendo esse processo de soluções matemáticas das transações de Bitcoin de pessoa para pessoa. Esse é o incentivo que as pessoas ganham. E no começo muitas pessoas ganhavam muito porque ainda não tinha uma demanda grande, poucas pessoas estavam fazendo, então toda vez que era solucionada as pessoas ganhavam uma certa quantidade que também na época o Bitcoin não valia muita coisa, que era um incentivo só para a pessoa poder também estar fazendo esse trabalho e deixar o computador ligado. Então isso foi crescendo, hoje chega no nível estrondoso que vocês vão acompanhar mais à frente nas próximas aulas. Então o Bitcoin ele tem uma outra vantagem diferente de qualquer outra moeda, que é a quantidade da moeda. O Bitcoin só tem 21 milhões de moedas. Então, só fazer um acerto aqui, que no texto faltou ali uma palavrinha, o H, eu acabei prestando atenção agora, mas o Bitcoin ele tem 21 milhões de unidades, ele só vai poder existir 21 milhões de unidades,
e ele é limitado. Então, é uma reflexão que eu deixo para vocês aqui. O que vale mais? Algo que tenha uma quantidade enorme, que exista muita quantidade, por exemplo, vou falar de um carro, uma Fiat Uno, que existe milhares de Fiat Uno, ou uma Ferrari, que é uma edição limitada, que só vai existir 100 unidades daquela. Qual que tem maior valor? Qual que é mais cara? Óbvio que é a Ferrari, uma vez que você tem muita quantidade de algo dentro de um sistema, essa quantidade ela deprecia o valor, então ela tem menos valor porque também vai ter a oferta e demanda ali que vai fazer essa balança. Então, o que existe muito no mercado tem pouco valor. O que existe pouco e que tem demanda, que as pessoas querem, é mais escasso, tem mais valor. E isso vale para o ouro, que foi baseado no ouro que foi criado o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele tem um limite de 21 milhões de unidades, aonde essa quantidade ela não vai poder ser criada mais, como eu mencionei aqui, o Bitcoin ele não tem interferência de pessoas que amanhã vou criar agora, sei lá, 100 milhões de Bitcoin. Não tem como, é 21 milhões para 8 bilhões de habitantes na Terra. É só fazer uma conta de quanto valeria um Bitcoin se todo mundo tiver, né, querer ter Bitcoin no futuro, tiver uma adoção em massa. Então, a gente tem aí uma projeção de que um Bitcoin vai passar a valer no futuro aí mais de US$ 1 milhão, entendeu? Apenas um Bitcoin. A gente está caminhando, estamos a passos largos aí em vista de algo que saiu de centavos para o valor que está hoje. A gente está bem evoluído e bem avançado. Cada vez mais pessoas adquirindo, empresas e governos adquirindo Bitcoin como reserva de valor. Então, o Bitcoin tem essa característica de ser escasso, 21 milhões de unidades. Então, ele é deflacionário, ao contrário da moeda de governo, real, dólar, euro, qualquer outra moeda, ela é inflacionária, porque quanto mais o governo se endivida, mais dinheiro ele tem que criar do zero. E isso gera inflação na moeda, automaticamente gerando perda de valor. O Bitcoin ele vai na contramão, ele é deflacionário, ele vai diminuindo a quantidade e mais pessoas querendo, ele vai gerando mais valor, vai ficando mais caro o ativo, visto isso que a pessoa que comprou Bitcoin lá no começo, a centavos, hoje um Bitcoin está custando, já chegou a valer US$ 123 mil por um Bitcoin. Imagina uma pessoa que comprou isso aí a menos de US$ 1, que existe várias pessoas que fizeram essa compra e acumularam também lá atrás fazendo mineração, outras coisas assim. Inclusive na época para tu resolver CAPTCHA, né, que é quando você entra no site e pede para ver se você não é um robô e tal. Lá no comecinho, 2009, 2010, as empresas davam Bitcoin para as pessoas que ficavam ali solucionando CAPTCHA para poder fazer isso da página validar, né? Então, tem sites aí que dava 4 Bitcoins, dava 10 Bitcoins para cada vez que você desenvolve um CAPTCHA. Então, imagina essas pessoas que conseguiram Bitcoin lá nessa época, hoje quanto não tem. Então, essa é a diferença. Se a gente pegar em proporção, o real hoje tem 30 anos de existência. 31 ou 30 anos de existência. Foi criado em 1994. Ele valia um para um, era um para um com dólar. R$ 1 valia US$ 1. Desde então ele só vem perdendo valor. Então hoje praticamente a gente precisa de R$ 6 para ter US$ 1. E o poder de compra do real, desde a sua criação, já perdeu mais de 85% do poder de compra. É o que as pessoas não conseguem entender. R$ 1 continua valendo R$ 1 no número. Você vai lá no banco, você tem R$ 1 milhão, você tem R$ 1 milhão. Mas se você pegar, a grande diferença está aqui, a sacada está aqui. Se tu pegar lá na década de 90, por exemplo, 98, 99, com R$ 1 milhão, você era milionário de fato. Você conseguia comprar uma casa, conseguia comprar um carro, você vai conseguir fazer uma viagem, ainda sobrava um dinheiro para você ter uma renda com 1 milhão. Hoje, R$ 1 milhão, você mal consegue comprar uma casinha de 2, 3 quartos num bairro popular, de tão desvalorizado que a moeda tá. E aí, se você pega em comparação, tem imagens, né, até que mostra que na projeção da nota de 100, que os R$ 100 de 94, hoje o poder de compra de R$ 100 é equivalente a R$ 12.
Então, por isso que você, quando vai lá no mercado fazer uma compra no supermercado, você antigamente, os mais antigos, os mais velhos, né, falam, pô, ia com R$ 100 lá, comprava um carrinho inteiro de compra. Hoje tu vem com uma ou duas bolsinhas e olhe lá, com itens supérfluos, entende? Você não consegue comprar muito. R$ 100 hoje já não vale mais nada, porque o poder de compra ele está sendo diluído ao longo dos anos. E essa é a parada que você tem que pegar, que você tem que entender que cada ano que passa o real vai perdendo mais valor, você vai perdendo poder de compra, o seu dinheiro não está valendo nada, você tem que trabalhar mais, você precisa, porra, se desgastar mais para poder consumir, às vezes, a mesma coisa que você consumia há 5, 10 anos atrás. Isso é um absurdo. E quem causa isso é o governo. Então, como que você vai se proteger? Como que você vai conseguir se proteger? Cara, comprando Bitcoin. O Bitcoin é a sua reserva de valor para o seu futuro, para o futuro da sua família, do seu filho, de quem quer que seja, porque ele vai garantir que lá no futuro, essa quantidade que você está comprando hoje de Bitcoin vai garantir que você consiga continuar consumindo sem gastar muita energia, sem precisar desprender muito do seu tempo, da sua energia, que tempo não volta, é o maior ativo. Você não consegue voltar 5, 10 anos atrás. Imagina, você tem que trabalhar em 2, 3 empregos para continuar o seu padrão de vida. Muitos até desistem. Então, essa é a maior vantagem do Bitcoin, frente a qualquer outra moeda, a escassez. É isso que traz aí o valor para o Bitcoin. Então, acima disso, a gente tem a falta que eles trazem, né, os céticos falam, que é o fato do Bitcoin não ter uma gestão, não ter uma empresa, não ter um CEO, não ter um governo, não ter uma pessoa por trás. E essa descentralização faz com que tire a intermediação e traz a gente à origem do dinheiro. Se você assistir as primeiras aulas lá, que eu falo exatamente sobre a origem do dinheiro e o que era o dinheiro desde dos primórdios, da origem. Por exemplo, eu tenho aqui essa caneta. Essa caneta ela tem um valor para mim. Eu produzo essa caneta, eu sei fazer, eu sei onde tem muito dessa caneta. Então tem essa caneta. Suponhamos que você aí que está assistindo a aula agora, você tenha cadernos. Então você produz, ou você tem aí a possibilidade com facilidade de ter cadernos. E a gente chega e se encontra de alguma forma e a gente entra numa negociação, eu e você diretamente. E eu falo, pô, fulano, você aí tem caderno, eu tenho caneta. Você gostaria de fazer uma troca comigo? Eu te dou uma caneta por um caderno, ou eu te dou 10 canetas por 2 cadernos, e a gente vai fazendo essa negociação. A gente vai entrar num acordo diretamente, aonde eu vou te entregar uma caneta e você vai me dar um caderno. Então a gente fez uma troca direta. Isso era chamado de escambo. Eu não vou falar, não vou me aprofundar, porque lá atrás tem essa aula explicando bem detalhadamente o passo a passo, mas a ausência de intermediação de intermediários traz exatamente a origem do dinheiro, que é uma troca direta entre eu e a pessoa, entre eu e você. Não tem um banco e não tem um governo que está ali no meio fazendo o quê? Roubando a gente. Roubando, essa é a palavra, é um roubo. Eles estão ali no meio arrancando um pedaço, cobrando imposto, cobrando taxas, para que a gente faça uma negociação, não tendo a possibilidade de fazer uma negociação direta, trazendo uma questão aí, né, que eles falam, a segurança, sempre para a tua segurança, é para o seu bem. Você não pode guardar dinheiro em casa porque o ladrão vai entrar na sua casa e vai te roubar, uma vez que o governo deveria fornecer segurança para todo mundo e as pessoas não tivessem que se preocupar de estar guardando algo de valor em casa. Mas isso é desde primórdios, desde quando começou a fundir as primeiras moedas de metais, e aí surgiu os primeiros bancos, né, com essa ladainha, com essa história de deixa eu guardar para você, eu vou te dar um papel aqui que vale o que você tem guardado comigo. E aí começa toda a história da intermediação, de ter um banco, de ter um governo, de ter um poder ali centralizado onde vai dominar o dinheiro é poder, e é onde a gente, a população, as pessoas, o povo, fica refém do governo, porque é o governo que decide, ele que determina, ele que tem um dinheiro na mão, e quem tem um dinheiro na mão é o dono do jogo. Então você fica ali preso. E uma vez que você tem um Bitcoin, você negocia de pessoa para pessoa. Então, como é que funciona isso? Falando a respeito da troca direta, do escambo, o Bitcoin tem isso na sua raiz, que é poder fazer uma troca de pessoa para pessoa direto, que a gente chama de P2P, que é peer-to-peer, né? De pessoa para pessoa, direto.
Então, eu preciso ter o meu celular com uma internet, isso é o mínimo. A gente consegue até fazer transações de Bitcoin com frequência de rádio, enfim, se porventura não existir internet, preciso falar, não tiver internet, não tem como transacionar Bitcoin. Tem sim, é possível, mas o normal é a gente transacionar com internet com celular. Então eu só preciso ter uma wallet, que eu também vou explicar isso para vocês, vou falar o que é uma wallet, vou ensinar vocês a abrirem uma wallet nas próximas aulas, mas eu preciso ter uma wallet aqui no meu celular, ou uma física, que é tipo um pendrive, que eu consiga armazenar os meus bitcoins, porque o Bitcoin ele tem uma forma, né, de você armazenar, de você estocar, de você guardar seus bitcoins, e aí eu consiga trocar. Aí como é que funciona? Eu tenho bitcoin nesse caso, tenho aqui no meu celular, tá? Beleza, bitcoin na minha carteira. Eu quero comprar essa garrafa aqui de água, esse copo, né, de água. Hum, e a pessoa quer me vender. Teoricamente, ela vai me vender no valor de reais, ou de dólares, ou de euro, não importa. Supomos que isso aqui vai estar valendo 10 reais, tá? A pessoa quer me vender por 10 reais. Eu vou pegar da minha wallet, aí ela já vai fazer uma cotação ali. A pessoa que vai receber, ela também tem que ter uma wallet lá na carteira dela, no celular dela. É como se a transação é como se eu estivesse enviando o Pix. É nessa mesma modalidade. Eu estou mandando um Pix da minha chave privada, o meu dinheiro para sua conta, para sua chave privada. A diferença é que o Pix ele precisa de um banco, continua tendo um banco por trás para que você receba o Pix. Que teoricamente o Pix ele é uma cópia do processo que está por trás do Bitcoin, que é a blockchain que a gente vai falar no futuro. Então, nesse caso, eu fazendo uma troca direta, a pessoa tem que ter uma carteira, eu tenho uma carteira, eu pego o valor de 10 reais em quantidade de satoshis, né, que é a fração do Bitcoin, o Bitcoin inteiro, ele tem centenas de milhares de fração do Satoshi, né, que é os centavos do Bitcoin. Então eu vou pegar essa quantidade correspondente à cotação do dia, né, eu disse, um Bitcoin está valendo 100 mil, aquele Satoshi ele vale uma fração. Então ele vale X centavos de dólares ou de reais, não importa. Eu pego, faço ali o valor em dólar ou real, ele já calcula a quantidade de satoshi para que eu possa enviar para você que está me vendendo essa caneca. Então, quando eu envio para você, eu estou enviando direto da minha carteira para sua carteira. Repare que não tem um banco, não tem um governo, não tem ninguém te taxando, não tem um Haddad aqui no meio mordendo um pedacinho, né? O Taxade mordendo um pedacinho. Então ele vai direto para você. Então fica muito mais justo, muito real ali, tipo, essa negociação, porque você está me dando algo, eu estou te dando algo, a gente está fazendo essa negociação direta, sem intermediação. O valor ele fica acordado entre nós dois, então não precisa acrescentar valor de imposto, acrescentar valor de taxa de negociação, de banco, nada disso, é direto. Diferente de quando a gente negocia algo que a gente tem uma loja ou qualquer coisa que a gente vai vender um serviço, tem a maquininha que é o banco que morde um pedaço na hora da venda e que morde um pedaço na hora de eu receber. E tem um governo que no final do mês, que eu tenho que fazer ali, deduzir o meu imposto, pagar meu imposto de renda, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Então a gente tem esses intermediadores que são os parasitas que estão sempre comendo. Nesse caso, o Bitcoin não precisa de intermediador. Então, nesse contexto do Bitcoin, agora para fazer um resumão, para que a aula não fique longa, você precisa entender que o Bitcoin ele foi criado em 2009 por então uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, em repúdio ali à crise de 2008 aqui dos Estados Unidos, né, crise imobiliária que levou um monte de gente à falência, e com a ideia de ter um dinheiro no futuro onde as pessoas pudessem se proteger, guardar valor, o Bitcoin ele foi criado para que as pessoas de fato voltassem à origem do dinheiro, que as pessoas pudessem transacionar de pessoa para pessoa, sem ter um banco, sem ter um governo por trás. E o melhor disso tudo, descentralizado, aonde não existe uma pessoa ou uma empresa que domine esse ativo e que vá trazer problemas no futuro. Essa é a característica e as vantagens do Bitcoin. Então você entenda que o Bitcoin é o seu maior aliado para o seu futuro, para o seu eu do futuro, para você, para sua família, para o seu filho, para quem quer que seja, para que ele consiga trazer para você aí uma garantia de que o seu dinheiro lá no futuro você vai estar trocando reais pelo Bitcoin para que daqui a 5, 10 anos você tenha garantia de que quando você for usar esse dinheiro está valendo tanto
que valeu muito a pena você ter trocado reais, dólares e euro por um Bitcoin ou por frações de Bitcoin, porque você vai ter possibilidades que pessoas que não entendem, que não estão estudando, que não sabem realmente o que é o Bitcoin, vai sofrer, porque no final das contas a tendência é que os governos eles consigam deixar ainda mais as pessoas mais pobres, mais dependentes do governo, do Estado, para que você receba algum tipo de auxílio, alguma ajuda, ou precisa até mesmo trabalhar muito mais para poder continuar tendo o seu estilo de vida ali e fica difícil. Então, o Bitcoin é isso. O Bitcoin é uma forma aí de protesto ao sistema financeiro e, cara, cada ano que passa ele vai diminuindo, vai perdendo, né, ali a sua hegemonia, porque as moedas tendem a ir a zero. Então, fica aí para vocês aqui essa aula de hoje. Espero que tenha sido clara, né, tipo, a informação para vocês, de fácil entendimento. Se você tiver dúvida, deixa a sua pergunta aqui nos comentários abaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder, de tirar a dúvida de vocês e que vocês possam absorver esse conhecimento junto comigo, que eu possa aí ter motivação para poder entregar mais valor aí para vocês no decorrer dessa jornada, beleza? Obrigado aí por você ter ficado aqui até o final. Essa aula estendeu um pouquinho, porque de fato ela é longa. Nas próximas aulas eu vou tentar encurtar, enxugar ao máximo aí para que seja um pouco mais rápido. Se você quiser acelerar, bota no 2.0 aí que vocês vão ouvir aí bem mais rápido e vai conseguir entender da mesma forma. Beleza? Fica com Deus, um abraço, até a próxima. Até a próxima aula.